Olá, eu sou o Flávio e este é mais um vídeo da série Explorando o Arduino. Hoje nós vamos falar sobre o como programar botões para que eles tenham várias funções. Eu vou explicar tudo direitinho na programação. Vem comigo! Na aula anterior da série Explorando o Arduino, nós falamos sobre o recurso de timer. Fizemos esse projeto e lá eu expliquei todos os detalhes do projeto com o foco no recurso do timer. Porque esse projeto aqui é um cronômetro. É um cronômetro em que nós temos aqui no Arduino um tempo programado e quando eu aperto o botão, ele começa a contar esse tempo. Quando ele finalizar a contagem do tempo, ele desliga aqui o relé. Enquanto ele está contando o tempo, o relé fica ligado. E aí eu posso parar, dou um pause na contagem, posso voltar a contagem e se eu deixar o botão apertado por 2 segundos, ele dá um reset e limpa o tempo para que eu possa contar novamente aquele tempo programado. Bom, se você quiser sobre os detalhes desse projeto completos, então aí no vídeo você tem o link dessa aula anterior e lá você pode entender mais detalhadamente. Inclusive é interessante também, se você quiser saber sobre esse display OLED, temos aqui um link do vídeo explicando o como programar, o como usar, como conectar esse display OLED. Se você quiser fazer esse circuito aqui do relé, também temos um curso, na verdade, é um curso onde nós ensinamos a desenhar placas de circuito impresso e lá nós temos um projeto onde estamos fazendo esse circuito aqui desse relé. Lá, inclusive, é um projeto até maior, não é apenas de um relé. O nosso projeto lá prevê 8 relés, é uma placa, uma plaquinha para se conectar no Arduino, inclusive utilizando apenas 2 portas do Arduino para controlar 8 relés. É um projeto bem legal, tem aí também o link para você poder assistir esse curso de desenho de placa de circuito impresso utilizando o Fritz. Agora, no vídeo de hoje, nós vamos focar no botão, porque é interessante explicar como que você pode implementar no seu projeto um botão que possa ter mais de uma função. Então, nesse caso aqui, nós temos o botão com 3 funções. Nós temos a função de play, ou seja, de start, ele começa a contar o tempo. Nós temos a função de pause, ele fica parado. E se eu segurar aqui o botão apertado, nós temos a função de reset. Então, veja aqui mais de perto. Repare que nós temos aqui um único botão e através dele eu consigo iniciar a contagem. Reparem que ele ligou aqui o relé e esse mesmo botão eu paraliso a contagem e se eu quiser, veja, inicio, paraliso, se eu quiser eu seguro o botão apertado e aí ele fez aqui o reset. Então vamos agora à programação. Olha, esse sketch aqui, ele está aí na descrição do vídeo para você baixar e é exatamente o mesmo que nós usamos na aula anterior onde falamos sobre timer. Tá? Então você pode baixar ele e me acompanhe para que eu possa explicar agora especificamente o trecho em que controla o botão. Inclusive esse trecho você pode pegar daqui desse programa e colocar no seu projeto para fazer outras coisas. Você vai ver que será possível. Okay? Então, focando aqui no botão, nós temos primeiro as definições aqui de porta, ok? Então eu tenho aqui essa definição pin botão start, está na porta 4. Então, você pode ligar na porta que você quiser, mesmo uma porta analógica serve, ok? Mas nós ligamos aqui o botão na porta 4. Depois nós temos aqui uma outra definição que também será importante, que será o tempo em que nós vamos pressionar o botão e se mantivermos o botão pressionado nesse tempo, ele considera uma segunda função do botão. No caso aqui, ele considera o reset. Esse tempo aqui a gente define em milissegundos.
Então, no caso aqui eu estou definindo 2 segundos, é o tempo. Se eu segurar o botão 2 segundos, ele entende que nós estamos numa função diferente. Se eu apertar o botão, mas segurar ele com menos de 2 segundos, ele entende que ele está com uma primeira função. Isso a gente já vai ver daqui a pouco. Bom, vamos inclusive aqui descendo. Bibliotecas, para o caso do botão não precisa de nenhuma, ok? Essas que a gente tem aqui no Sketch são para o uso do restante do projeto. Aqui nós temos também toda essa definição para o controle do display de OLED. E aqui sim nós temos uma função que você vai utilizar para o controle do botão. Essa função aqui, pin botão Start apertado. Então se eu tiver mais de um botão, reparem que é interessante a gente ter mais de uma dessa função aqui. Porque a função, ela controla especificamente um botão. Então vamos supor, eu tenho 3 botões no meu projeto. Os 3 eu quero com várias funções. Então nós vamos criar 3 funções como essa e vamos só diferenciar no nome. Nem que a gente coloque aqui na frente 1, na outra função 2 e na outra 3. Elas terão nomes diferentes e aí depois lá no Sketch a gente vai ver como que a gente vai usar essas funções. Mas não tente usar essa mesma função para mais de um botão, porque realmente ela tem uma memória lá dentro dela. E aí vai bagunçar tudo. Se um botão está apertado ou outro, ela vai se bagunçar. Okay? Então utilize ela apenas para um botão. Se a gente descer um pouquinho agora, vamos lá. Aqui também as outras funções não precisamos nos preocupar. Se você voltar lá no vídeo sobre timer, você vai ter a explicação detalhadinha dessas outras funções. E as variáveis aqui também não são necessárias para o botão. Aqui no setup, muito simples, nós temos aqui a definição da forma da porta, ou seja, o modo da porta em que vamos conectar o botão. Então vejam que eu coloquei aqui o pin botão Start e defini ele como Input Pull Up. Okay? Por que isso? Porque a porta que eu defino como Input Pull Up, se nós não ligarmos nada nela, ela estará forçadamente em alta, em high. Se eu não coloco isso, se eu coloco apenas input e não tiver nada ligado naquela porta, ela pode ficar variando entre high e low. Então, para que a gente, ou seja, o botão, quando ele não está pressionado, é como se não tivesse nada ligado na porta. Você concorda? Que quando eu pressiono, aí sim, o botão faz contato do GND com a porta em que ele está ligado. Por isso que a gente coloca o Input Pull Up, porque se eu não estou apertando o botão, a porta vai ficar em high. E quando eu apertar o botão, como ele vai fazer contato com o GND, então aí sim a porta vai para low. E aí eu tenho as duas situações da porta, high ou low, muito bem definidas de acordo com o estado do botão. Então utilize aqui o Input Pull Up, ok? Depois nós temos aqui o uso do display, não precisamos nos preocupar agora, e aqui o uso do timer, que também está bem explicadinho lá na aula anterior. Aqui dentro do loop, nós temos aqui esse início, ele tem a ver com o controle aqui do relé, não precisamos nos preocupar agora, mas aqui sim, nós vamos ver o uso do botão. Então vejam que nós temos o uso daquela função, a pin botão Start apertado. Lá embaixo eu vou explicar direitinho como que ela funciona, mas para você usar esse controle de botão no seu projeto, basta você copiar essa função aqui que está lá embaixo tal qual, copia ela para o seu projeto e aí usa ela dessa forma aqui. Vejam que eu defini uma variável do tipo byte que vai receber o estado do botão. Isso aqui eu coloquei dentro do loop, tá pessoal? Isso aqui tem que ficar dentro do loop, o loop tem que ficar rodando muito rápido, então em todo momento nós estamos pegando o estado do botão e estamos colocando nessa variável. Ou seja, essa variável aqui, ela está sempre muito bem atualizada com o estado do botão. E esse estado do botão é que nós vamos ver agora. Se nós tivermos ele igual a 1, significa que nós tivemos a primeira função acionada. Se esse estado do botão estiver a 0, significa que o botão não está sendo apertado, não tem nenhum acionamento do botão. Então,
Vejam que eu coloco aqui um if se estado igual a 1. Se for então igual a 0, ele não vai passar por esse if e a princípio não vai fazer nada. Agora, resultou igual a 1, então aí sim eu faço aqui o controle que eu quiser, aqui ó, dentro desse if. Até nós temos aqui um outro if que controla o tempo, que liga lá o contador, tá? Verifica se o tempo já está rodando, se não ele para. Tudo isso aqui, veja, até aqui, né? Eu vou selecionar melhor, daqui até aqui. Tudo isso está dentro desse if. Então aqui você poderia tirar tudo que eu coloquei em amarelo e colocar o programa que você quer que seja executado quando então você apertar o botão. E aqui seria a primeira função do botão. Reparem que aqui nós acabamos tendo duas funções com a mesma ação, ou seja, eu apertei o botão, se o tempo estava rodando, ele faz uma coisa, se não, ele faz outra. Então, numa única função do botão, dentro desse if, você poderia colocar mais de uma ação. Então verifica, se tal situação faz uma coisa, se não faz outra. Bom, mas com relação ao botão, então nós temos a sua segunda função do botão sendo acionada caso a gente fique apertando ele por mais de um determinado tempo. Lembrem lá, você se lembra? Lá em cima nós tínhamos a definição desse tempo. Então, lá na função pin botão start, apertado, eu vou explicar como que isso vai funcionar. Mas acontece. Mas agora aqui embaixo, depois de executar aqui esse if, depois de verificar, o botão está no estado 1? Não, não está no estado 1. Se então eu mantiver apertado o botão, nós vamos fazer com que ele vá para o estado 2. E é isso que nós vamos controlar aqui embaixo. Vejam que eu tenho um segundo if. Se o estado do botão, aqui eu estou usando a variável, tá pessoal? Não utilize diretamente a função de novo. Tá? Se você colocar essa função aqui em cima e a mesma função aqui embaixo, ela pode, nos dois lugares, ela já pode ter sofrido uma alteração no estado do botão. A coisa é muito rápida. Então, por isso que eu sugiro que você use uma variável. Então, verificou o estado do botão na variável, e aí sim, essa variável, se ela está no estado 1 ou se ela está no estado 2. E aqui sim eu coloco dentro desse if tudo o que eu quero que seja executado quando eu apertei o botão, segurei ele apertado, ele vai executar essa função aqui. Ok? Basicamente, o uso é isso. Eu copio e colo essa função que está aqui embaixo, vejam, essa função completinha, do jeito que está, aqui ó, pin, botão, start, tudinho isso que eu estou colocando em amarelo, ó, todinha ela, ó, tudo isso. A gente copia, cola no projeto e aí usa lá no loop do seu projeto para que ele verifique se ele for igual a 1, então, naquela variável, se ela tiver 1, significa que eu apertei o botão. Se ela tiver igual a 2, significa que eu mantive o botão apertado. E aqui, nessa função, quando você copiar ela, tudo isso que está amarelo, você vai precisar só se atentar a um detalhe aqui dentro dela. Vejam que aqui, onde está, aqui ó, está Digital Read, ó, aqui é que ela faz a leitura do botão. Então, se você for usar mais de um botão, você vai definir mais de um pino, cada botão estará conectado num pino diferente e cada pino vai ter seu nome diferente. Então é só isso aqui que você precisa mudar nessa função. Eu tenho essa função, por exemplo, para 3 botões, então eu terei 3 vezes essa mesma função, cada uma com um nome um pouco diferente, ok? Mas eu terei ela copiada, triplicada no programa. Cada uma delas eu preciso vir aqui e mudar o pino do botão. Só isso. E aí o seu sketch vai funcionar. Bom, agora que a gente já entendeu então como usar o botão multifunções, deixa eu explicar como que funciona essa função aqui, o pin botão start apertado. Então vamos procurar aqui, vou localizar, vejam, estamos aqui nela, pronto.
Como que ela funciona? Vejam que eu tenho aqui primeiro uma definição do tempo de controle do bouncing. Isso é aquela interferência que existe no momento que a gente aperta um botão, como o botão é um botão mecânico, existe o contato lá dentro do botão e no momento em que é feito esse contato, existe uma interferência e o Arduino, como ele executa de uma forma muito rápida, pode ser que ele vai entender que a gente está apertando e soltando, exatamente naquele momento, mas essa interferência que existe ao apertar o botão, o Arduino pode entender que eu estou apertando o botão mais de uma vez. Na verdade, a gente apertou só uma, mas o Arduino pode entender mais de uma. Isso qualquer microprocessador vai fazer isso. Então, por isso a gente vai ter um tempo, ou seja, a partir do momento que o Arduino recebeu a informação de que o botão foi apertado, ele ignora qualquer informação que venha do botão por esse tempo aqui. Ou seja, é um tempo normalmente dessa interferência passar para que então qualquer outra informação que venha do botão, aí sim o Arduino vai reconhecer. Só isso, aí a gente vai ter o controle aqui embaixo desse debounce. O que você pode, aqui mesmo na aula de Explorando o Arduino, voltando algumas aulas atrás, onde a gente falou sobre botão, a gente explica um pouquinho melhor desse controle do debounce, ok? Mas aqui o objetivo é entender o multifunções. Então nós temos aqui algumas variáveis. Essas variáveis são controladas aqui da forma static, porque elas vão ficar dentro da memória da função. Depois que essa função for executada, o valor da variável continua aqui. Por isso que quando ela for executada novamente, o valor não foi perdido. E é aqui que a gente vai controlar o estado anterior do botão, para a gente comparar o estado que estava na vez anterior que a função foi executada para o estado que está agora. É com isso que a gente vai conseguir saber se o botão foi apertado, ou seja, o estado anterior era não apertado, o estado agora é apertado. E também com isso a gente consegue entender se o botão foi solto, ou seja, o estado anterior era apertado e o estado agora é solto. Então, nessa variação de estado é que a gente entende se a ação apertado ou solto ela ocorreu. Aqui a gente vai ter um delay, que é justamente para o controle do debounce, e aqui uma variável que vai controlar o estado do botão nesse momento. Algumas outras variáveis que vão ser usadas aqui durante a função, algumas variáveis só de controle, e aqui nós temos o início da lógica da função, onde vamos tomar como princípio que o retorno que essa função dará é zero, ou seja, se o botão não foi apertado, a gente quer retornar o valor zero. Então, já colocamos o valor zero nessa variável, porque se nada acontecer aqui nesses outros ifs, retornaremos zero. Mas vamos verificar aqui nos ifs se algo está acontecendo. Se algo está acontecendo, vamos mudar o valor dessa variável, que será usada depois para retornar. Veja, aqui no final da função eu tenho o return do estado hatch aqui. Ok? Então, vamos lá. Primeiro if, ele verifica o debouncing aqui. Se passou o tempo do debounce, aí sim ele vai ouvir o botão. Então ele usa aqui a digital read, lá no pino do botão, que temos o botão conectado, e passa o estado, nesse momento, aqui para a variável estado botão. Com isso, a gente vai ter, depois lá no final, vejam que esse estado do botão, a gente vai guardar nessa variável estado botão ante. Então, quando essa função for executada pela segunda vez, nós já teremos o estado do botão atual e também temos o estado do botão anterior. Então é aqui que eu sei que, veja, se o estado do botão não está em falso, né, se ele está em falso, e o estado do botão está diferente do estado do botão anterior, ou seja, isso aqui, vejam, esse E, estado do botão diferente estado do botão anterior, ele é uma verificação de que se o botão teve alguma alteração. Então ele verifica se o botão teve alguma alteração.
Se o botão teve alguma alteração e nesse momento ele está com um falso, então ele vai fazer essa ação aqui. Deixa eu só explicar o porquê que a gente está com essa exclamação, ou seja, eu estou comparando se o botão está com um falso. Então lembrem-se que nós usamos na porta do botão o input pull up para deixar a porta sempre em high, como se ela estivesse ligada. E quando eu apertar o botão, a porta vai para low. Por isso que se eu coloco aqui essa exclamação e quero verificar quando o botão estiver em low, ou seja, falso, aí sim significa que eu apertei o botão. Se eu entendi que o botão foi apertado, reparem aqui no detalhe da lógica. Eu vou guardar o momento em que foi apertado, certo? O millis é como se fosse o relógio lá que tem dentro do Arduino. Eu guardo o valor que foi apertado em duas funções, que uma eu vou usar para o controle do debounce e a outra em duas variáveis, né? E a outra variável eu vou usar para o controle do apertado lá, ou seja, enquanto o botão estiver apertado, ele está contando. Depois aqui eu verifico, se eu apertei o botão, então eu vou colocar nessa variável a fase igual a 1. Essa variável fase, ela será utilizada pelo seguinte: se nada está acontecendo, fase está em 0. A partir do momento que eu apertei o botão, a fase fica em 1, porque a função ela fica aguardando duas situações possíveis. Ou eu solto o botão antes daquele tempo da segunda função, ou eu solto o botão já depois daquele tempo. Então, a primeira situação é se eu solto o botão antes do tempo, e a segunda situação, na verdade, é se esse tempo foi atingido. Então, a fase 1 aguarda por essas duas possíveis situações. Por isso que aqui embaixo, a partir do momento que ele entrou em fase 1, eu vou verificar aqui essa outra situação. Então, se ele está em fase 1, vejam esse segundo if, se ele está em fase 1 e o tempo do botão apertado aqui foi atingido, então, como que funciona esse trecho aqui do if? Como que isso aqui me diz se o tempo do botão apertado foi atingido? Isso aqui funciona da seguinte forma. Lá em cima eu tenho essa definição, tempo reset lá foi colocado igual a 2 segundos, 2000 milissegundos, certo? 2 segundos aqui. Então eu verifico se o momento atual, ou seja, milhas, o momento agora, menos o momento em que o botão foi apertado, certo? Eu apertei e segurei. Então, agora eu estou na fase 1, e se esse tempo aqui, em que eu estou passando por aqui várias vezes, se esse tempo aqui, o agora, menos o momento em que foi apertado, for maior do que esses 2 segundos, então o que eu faço? Eu entendo que o botão foi apertado mais, ele ficou apertado por um tempo maior do que aquele tempo do reset. Por isso que eu vou então retornar à função o valor 2. E vou agora jogar a fase para 0 porque eu não estou mais apertando o botão. Okay? Então ele ficou em fase igual a 1, só esperando por duas situações. Uma delas aconteceu, pronto, a fase vai para 0. Aí, aqui eu tenho a segunda situação. Então ele verifica se o botão foi solto. Vejam, de novo, aqui se houve alteração no estado do botão e nesse momento o botão foi solto. E aí eu verifico aqui, ou seja, se ele chegou a passar por aqui e ele está em fase igual a 1, significa que ele foi solto antes do tempo do reset ser atingido. Então, eu verifico aqui, o estado hat igual a 1, ou seja, se eu soltei o botão, apertei e soltei ele antes do tempo do reset, nós vamos retornar o estado 1 aqui, ok? E novamente volto à fase 0 porque já terminou essa função. Bom, espero que isso ajude no seu projeto, que você tenha gostado da explicação. Muito obrigado pela sua participação, ela é muito importante para a gente. Deixa aqui embaixo dos vídeos os seus comentários, inclusive suas sugestões de próximas aulas, próximos temas.
Muito obrigado mesmo, pessoal. Por favor, nos ajude aí com um like. Dê um like aqui no vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Nos ajude a crescer, a sermos um canal cada vez maior, sempre com conteúdo gratuito para você. Ok? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima aula.